Sejam todos bem-vindos à 34ª edição do Entradas Extras. Hoje eu vim rock and roll, eu vim trajado a preto, trajado de Megadeth, e nesse Tornado of Souls aqui, Fernandão, é muito bom falar com você, é sempre uma delícia. Fala, Natanzinho, Mestre Felipe, Joey, todo mundo que veio ouvir a gente aqui no Entradas Extras. Seu cenário tá belíssimo, viu, Natanzinho? A sua figura tá belíssima, mas o número e o nome de Brandon Crawford aí ao fundo é mais legal ainda. Todo mundo sabe, né? Eu sou torcedor dos Dodgers, mas sempre rendi homenagens e reconhecimentos a esse cara, porque esse cara é muito bom. E nós vimos aí no último final de semana de temporada regular ele aparentemente se despedindo. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Vamos em frente, porque o 34, Natanzinho, está começando e agora só faltam 66. A contagem regressiva cada vez mais próxima do seu final. E Felipe, outra contagem regressiva que está próxima ao final é a contagem regressiva dos Jogos Pan-Americanos. E em uma semana, neste horário, estaremos no The Pitchers comendo um hambúrguer. E falando de rock, né, Natan? Aqui, ó, também tô de rock, só para aproveitar um momento. Não podia deixar passar. É isso aí, Natan. A gente falou muitas vezes esse ano, mas muitas vezes, sobre a próxima semana, ou essa semana já, né? Sobre outubro, de um dia, né, que chegaria, tava lá longe ainda. Pô, vai, ajuda lá, faltam 3 meses, 5 meses e tal. Chegou, Natan, chegou. Hoje é dia 5 de outubro, você ouve a gente no dia 6. Neste momento, na semana que vem, já estaremos praticamente em solo chileno, né? Enfim, todo o projeto que a gente trabalhou aí nos últimos meses todos, né? De, enfim, buscar ajuda financeira, de produzir conteúdo sobre a seleção brasileira, de entrevistar jogador, entrevistar técnico, fazer live com atleta, fazer live de convocação. Cara, não tem nada que a gente não fez. A gente fez de tudo que dava para fazer, porque este é um projeto robusto, um projeto muito sério, que desde o início a gente colocou muito investimento financeiro, tempo, esforço, temos toda uma equipe, né? A gente se reveza aqui, mas tem todo um background também que trabalha, tem gente com redes sociais, com design, com gestão. A equipe do Tailgate é bem grande, enfim, tem bastante coisa rolando. Tem muita coisa que ainda vai rolar, né? A gente está apenas começando, de fato, a dar esse grande passo que é a cobertura oficialmente, né? Ainda nesse fim de semana teremos novidades aqui no Tailgate Zone. Você que nos ouve, fique de olho, porque estamos apenas começando, Natan. Isso, João, eu queria fazer perguntas para você, porque você sempre é um cara muito bem informado, até onde eu sei. Então, eu quero que na sua apresentação você me responda sobre 2 questionamentos. Eu quero saber quem é o adversário do Cincinnati Reds na final que é nas playoffs, e eu quero saber quem o Internacional vai pegar na final da Libertadores. Olha, eu ia dizer que era tua mãe, mas seria uma falta de respeito conhecendo a sua história, então eu me abstenho de responder. E o campeão da World Series, Milwaukee Brewers, João? Cara, foi a segunda maior paçocada da história recente dos playoffs. A primeira são os arremessadores aces do Toronto Blue Jays, que não jogam nada faz o quê? 6, 7 anos? É impressionante. Então, agora, redes sociais na tela para você que está nos vendo e para você que só nos escuta, @entradas_extras no Twitter, Tailgate Zone no Facebook, @Tailgate Zone no Instagram. Também tem o site www.tailgatezone.com.br, onde você confere todo o material que nós produzimos por todo esse ano relacionado ao Pan-Americano, relacionado a MLB, NFL, NHL, NBA. E Felipe, a gente posso falar, né, que já está no ar, as wikis dos jogadores da seleção brasileira. Você pode entrar lá, conferir um por um, clica lá, vê a história, sua trajetória no beisebol, seu jogador favorito, sua música de inspiração, tudo bem completo lá, informações que foram dadas pelos próprios jogadores, informação essa reunida e feita pelo nosso querido Felipe Martins. E a gente também, né, Felipe, tem agora um grupo no WhatsApp para você que quer
se comunicar com a gente, xingar o João pelos takes malucos, me elogiar por ser tão bom e ser tão bonito, falar do Fernandão e seus textos. Então, se você quer entrar no grupo, conversar com a gente, falar sobre os assuntos que nós trazemos ao podcast, manda uma mensagem ou vamos compartilhar também o link aí, não sei ainda. Qualquer coisa, manda uma mensagem que estamos aí, Felipe, né, para falar sobre qualquer coisa que você queira falar. Exatamente, Nathan. Na verdade, formalmente, né, a Wikipédia entra publicamente no ar na segunda-feira, dia 9, mas você pode acessar já, né? Está convidado. Teremos aí um início, né, um piloto para a gente poder apresentar essa convocação. Não somos os únicos fazendo isso, não somos os primeiros, somos os mais legais, né? Somos os que vão presencialmente para lá. Você pode conferir a história de cada um dos 24 convocados, você pode ver vídeos, você pode ver fotos, saber para quem Eric Pardinho torce, quem foi a grande inspiração de Felipe Fukuda, né? Enfim, tem informações desse tipo. Tá lá disponível a partir da segunda-feira. E o grupo de WhatsApp, já fica o aviso aqui. Quem segue o Tailgate Zone já sabe que informações sobre os Jogos Pan-Americanos aqui é o caminho, mas fica o convite para o grupo do WhatsApp, porque vai ser uma oportunidade de você que está nos ouvindo receber informações em tempo praticamente real, né? A gente vai mandar coisa direto lá da beira do campo, conteúdos especiais, exclusivos para quem está no WhatsApp, então não perca tempo, vem com a gente que está muito bom. É isso, inclusive estamos em negociações aí que o Felipe, na abertura dos Jogos Pan-Americanos, ele vai abrir uma live no TikTok NPC, para vocês que quiserem doar, ele vai ficar obrigado pelo milho. Obrigado pelo milho. Me comprometo com essa notícia, com a veracidade dela. Vou parar a palhaçada aqui, vou chamar o começo do podcast de fato. Voltamos à parte alta. Voltando a sereia. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Até censurei o Felipe aqui no final da nossa introdução. Difícil, hein? É complicada a vida. Vamos falar agora de NPB. Os playoffs da NPB se aproximam, estão cada vez mais próximos. Inclusive, na nossa queridíssima Liga Central, não temos mais jogos, né? Já finalizou, já temos os classificados. O time do Fernandão, o Hiroshima Toyocarp, quase falo que o time do Fernandão era o Beystars. O Hiroshima Toyocarp, Fernandão, se classificou, garantiu a segunda vaga, que vai enfrentar o Dena Beystars agora na série para... É Clímax série, né? Como fala o Felipe, para ver quem enfrentará na final da série, da final da Central, o Hanshin Tigers. Como a gente comentou um pouco mais cedo, né, nesse ano, o Toyocarp é um time que encaixou com o dia que encaixar, jogou muito bem esse ano, apesar de as expectativas não serem essas no começo da temporada. Inclusive, agora no final do ano caiu bastante de produção, caiu bastante de rendimento, mas ainda assim conseguiu assegurar a vaga, também por conta do Beystars e dos Giants ali, sempre oscilando entre si. E como eu falei um pouco mais cedo também, o Beystars é um time que tem grande chance desse ano poder surpreender, inclusive foi o que eu comentei no nosso grupo do WhatsApp, que se alguém pode tirar o Tigers, ou se alguém pode tirar o... Acho que ninguém pode tirar o Oryx do lado de lá, mas se alguém pode tirar os Tigers aqui, é o Beystars em um bom dia, em uma boa série. Natanzinho, o Carp, que além de ser meu time, é time também do Joey, viu? O Joey também é fã do Hiroshima Carp. E, como você disse, né, Carp teve uma queda de rendimento, pelo menos no último mês e meio de temporada, bastante declinável aí essa reta final de temporada do Carp. Sobretudo na última semana, né, nos últimos jogos, o Carp chegou a perder a segunda posição para o Dena Beystars. Mas aí, como o time só precisava de uma vitória para poder garantir essa segunda posição, ele conseguiu essa vitória em cima do potente Shunichi Dragons, e aí garantiu a segunda posição, e agora briga com o Beystars para ver quem faz a final contra o Tigers. E é o que você disse, né, Natanzinho? O Carp é um time que, a gente já falou isso um pouco aqui, falamos no episódio passado, né? O Carp é um time que antecipou um pouco o sucesso que ele deveria ter daqui talvez 2 temporadas para essa temporada de 2023. É um time em reconstrução, um time que tem muita gente jovem, que tem alguns caras experientes, né, entre eles o Shogo Akiyama, né, que foi, quando a gente estava falando lá do All-Star Game da NPB, o único representante do time da divisão central que não era do Hanshin Tigers era o Shogo Akiyama, representante do Hiroshima Toyocarp. Mas
quando a gente olha para tudo, né, equilíbrio de montinho e de bastão, e vê, sobretudo, que BayStars conseguiu com seus arremessadores, e aí a gente precisa falar também um pouco dele, né, do Inominável, e vocês já sabem quem é o Inominável, fica bastante difícil pensar que o Carp possa superar o BayStars. É claro que o time pode recuperar o jogo que conseguiu no início da temporada, né, quando em alguns momentos flertou ali com a primeira posição, mas olhando o que BayStars fez na reta final e o que Carp não fez, não dá para cravar como favorito o time de Hiroshima, mas é sempre bom torcer, e é o que eu vou fazer daqui para frente para o Hiroshimão, porque a gente precisa voltar a ganhar NPB. Já vão aí 30 anos quase que o time do Hiroshima não consegue nada. E Felipe, o Inominável, o queridíssimo Cy Young do João, não irá jogar essa série, né? Já saíram os abridores do BayStars e a gente ficou com os nomes de Katsuki Azuma Shota Yamanaga, que inclusive pode ir para a MLB em breve, houver essas conversas aí, e o Shinichi Onuki. Eles serão os abridores do Dana BayStars. E falando também lá da Liga Central, que já encerrou, Felipe, a gente já tem os títulos, né, os vencedores de cada um dos atributos, de cada uma das estatísticas. O Toshiro Miyazaki venceu o batting title, rebatendo .326. O Kazuma Yamoto, como nós já havíamos falado, venceu o de home runs com 41. O Shugumaki venceu de corridas impulsionadas com 103. O Katsuki Azuma, que eu acabei de falar, foi o jogador que teve mais vitórias. O Shoki Murakami, do Hanshin Tigers, ficou com um ERA de 1.75, liderou a Liga Central. E em strikeouts, o Shota Imanaga. Então, como a gente vê aqui, jogadores do BayStars aparecendo e muito nos vencedores aqui dos prêmios da Liga Central. Pois é, Natão, o BayStars, por muito tempo, né, durante a temporada, perigou, né, na verdade, quando a gente ainda não tinha muita clareza se iria BayStars, seria Giants, seria o Swallows, né, que é um dos atual defensor, entre aspas, do título da Liga Central, mas o Dana foi um pouco mais consistente, né, muito por conta das performances dos arremessadores, né, esse trio, os dois que você mencionou e Trevor Bauer, obviamente. O Bauer que está no momento agora de tentar se defender e recuperar a honra, né, enfim, papo para muito, muito além, tem muita água ainda para rolar. Mas o fato é que nessa primeira série ele não joga, na expectativa talvez de estar pronto, né, para enfrentar o Hanshin Tigers, que é o grande desafio, não que o Toyo Carp não seja, né, mas jogar de fato a final da Liga Central me parece mais emblemático, né, mais importante para o Dana nesse momento. É de se esperar, né, na verdade, que o Bauer, como não é o melhor arremessador da equipe, numa série mais curta, a equipe use, óbvio, os arremessadores mais eficientes. Tanto o Imanaga quanto o Katsuki estão entre os principais arremessadores, né, os 12 melhores arremessadores da Liga Central, entre todas as equipes. O Bauer não entra nessa lista, né? Então não me surpreende tanto assim. É um time que sabe o que está fazendo, né? Não é porque é o Bauer que ele tem que jogar, né? Então a gente vai com o que tem de melhor, obviamente. E aí um detalhe, né, Nathan? Nós estamos aí hoje, dia 5 de outubro, quinta-feira. Quem ouve a gente, óbvio, vai ouvir na sexta. Faltam apenas 5 jogos, ou 4, né, a partir de amanhã, para acabar de vez a temporada regular, né? Do outro lado, nós temos, então, apenas 4 ou 5 partidas pendentes, né? Nós teremos nessa sexta-feira, para a gente de manhã, né? Lá já vai ter rolado mais um jogo de Lotte Marines contra o Buffaloes. No sábado, nós temos 2 partidas, Marines e Buffaloes de novo, Eagles e SoftBank Hawks, e aí fechamos na segunda, dia 9, né? Com Eagles contra Marines e Buffaloes contra Hawks. Buffaloes é o único que não tem mais nada para fazer, tá só cumprindo tabela, só que os outros 3 times estão bem apertados, né? Tem chance de todo mundo ir ainda, tá bem embolado. Esse finzinho de temporada da NPB realmente surpreendendo, né? Por conta de vários aspectos, mas principalmente pela briga entre os times, né? Tá sendo bem apertada até o último jogo, literalmente, e principalmente dos prêmios individuais, né? Você comentou sobre os da Liga Central.
várias informações durante o ano, né? Falando, o único, na verdade, que era meio óbvio, talvez, era o prêmio do Okamoto, com o número de home runs, mas todos os outros foram bem apertados, o que é legal, né? Mostra que a gente tem um verdadeiro equilíbrio, né, nessa liga. Você não tem um jogador fazendo tudo praticamente, você não tem um cara ofensivo papando todos os prêmios, pelo contrário, é algo bem distribuído entre os arremessadores também. Então a gente vai para esses últimos dias de NPB aí, aguardando essa definição, óbvio, lembrando que é um sistema de playoff bem diferente do que era Major League Baseball, tem vitória fantasma, tem vantagem de mando de campo, tem bastante coisa ainda que, de fato, a gente tem que esperar até a definição da temporada regular. E os playoffs, de fato, né, mesmo da Liga Central, só começam depois que terminar de vez a temporada regular. Então, a gente tem os times da Liga Central com um bom período aí de descanso até, de fato, começarem os playoffs. Os times da Liga do Pacífico terminam e já começam os playoffs. Isso, Fernandão, vamos para outra liga asiática lá, falando um pouco da KBO, você que é o cara aqui mais antenado na KBO, a gente já tem alguns times classificados, o resto quase todo vai tomando sua forma, vai parecendo estar quase definido, e meu Giants continua na briga, né? Eu torço para Giants em tudo quanto é lugar, eu só não sou Giants na NFL, porque lá é horrível ser Giants. Natanzinho, o KBO, né, mais uma das grandes ligas aí dos países mais tradicionais do beisebol mundial, Coreia do Sul, caminhando também para a sua reta final, né? KBO que tem sempre algumas características, digamos, peculiares na sua temporada, né? Aproximadamente os times fazem 144 partidas por temporada regular, mas pode acontecer de alguns times não fazerem as 144 partidas, dependendo da classificação, de como eles se encontrem. Acontece de alguns times não chegarem a fazer todos os jogos da temporada regular. Mas falando dessa temporada de 2023, a gente já tem dois times que saltaram bastante na frente e agora, embora a temporada regular ainda esteja aí na sua casa de 10 a 13 jogos faltantes para os times, LG Twins e KTVs já são garantidos o primeiro e o segundo colocados, respectivamente, né? LG Twins, o primeiro colocado, e o KTVs como o segundo colocado. E aí, para as outras 3 vagas, né, que sobram ainda para quem vai para os playoffs, e aí daqui a pouco o Joey vai explicar para a gente como é que é esse formato também peculiar dos playoffs da KBO. A gente tem o do Sunbears em terceiro lugar, o NC Dinos também em terceiro lugar, do Sunbears e NC Dinos estão empatados. E aí o SSG Landers, que foi o campeão da temporada passada, em quarto, Kia Tigers e Lot Giants ainda brigando por 3 dessas vagas faltantes. Kia Tigers e Lot Giants com possibilidades um tanto quanto remotas de conseguirem passar para os playoffs. Hoje, do Sunbears, NC Dinos e SSG Landers são os mais bem colocados e muito possivelmente, até por conta do calendário dos 3, devem manter essas posições aí de terceiro, quarto e quinto colocados. Mas claro, né, retas finais de temporada regular são sempre surpreendentes e coisas muito fora do comum acontecem. Kia Tigers e Giants ainda tem alguma chance, mas acho que a gente vai ficar por aí. LG Twins em primeiro, KTVs em segundo, Bears, Dinos e Landers completando os 5 classificados para os playoffs da KBO. A gente explicou um tempo atrás como funcionavam os playoffs da NPB, que é um pouco diferente dos playoffs da MLB, e os playoffs da KBO, como definiu João em uma frase, parece o modo arcade do Mortal Kombat. Então, João, tenta explicar. A casa é sua, explique. Assim, você tá jogando lá no seu Mega Drive, pega o controle e vê aquela torre, tá? Então, vou explicar o porquê que parece Mortal Kombat. Tem 10 times, do 6 ao 10 não se classifica. O 4 e o 5 jogam Wildcard, 2 jogos, melhor de 3. Quem passar daí, pega o terceiro colocado, sobe na torre. Essa é a semi-playoffs da KBO. É uma série de 5 jogos, quem passar daí, ou o terceiro ou o vencedor de 4 e 5, pega o segundo colocado. Esse, de fato, é o playoffs da KBO. Série de 5. Quem passar daí, pega o campeão na KBO Series. Ou é melhor de 7. Ou seja, uma escadinha que vai subindo, o campeão só joga uma série, e os outros times, todos têm a possibilidade também de só jogar uma série.
Ou seja, é bem inusitado, mas a história perfeita do azarão. Se um time vem realmente do wildcard até jogar a Cabell Series, a Korea Series, perdão, é uma história de azarão de alguém que escalou a torre muito, muito legal. Mas assim, paia. Vamos falar português correto, paia. Ô Natanzinho, só para dar um detalhe também, né? Só para dar um detalhe, né? A gente falou aqui quando o Mestre Felipe explicou sobre os playoffs da NPB, que lá no final o melhor time já aparece, né, na Nippon Series com 1-0, uma vitória fantasma. Nesse duelo de wild card, o quarto colocado ele aparece também com 1-0, ele tem uma vitória fantasma. Para a gente ter 3 jogos, o quinto colocado tem que ganhar um jogo para depois forçar o terceiro. Se o quarto colocado ganha um jogo, ele automaticamente encerra a série, porque ele começa essa série de wild card já ganhando de 1-0. Aprende aí, Ferge, como é que se faz um bom campeonato de mata-mata. Não Aprende duvido aí, FIFA, como não se faz um campeonato de mata-mata. Não, mas pelo menos a KBO faz todos os jogos com a sede só, não com 6. Mas, segurando as críticas, inclusive, só um negócio aqui, eu acho que o João vai concordar comigo, que a melhor forma de salvar o futebol é Robert Manfred no comando da FIFA. Acabar com o impedimento e... O que mais de regra que dá para colocar? O tempo correr ao contrário. O tempo correr para frente é uma coisa que não faz sentido. O tempo tem que correr ao contrário. Verdade. Concordo. E parar o tempo quando tiver falta, alguma coisa assim, porque ninguém aguenta. Tá, vamos... Digitalização do futebol. Eu estou aqui desde o dia 1. E tirar os pênaltis. Agora a gente tem que ter o shutout, tipo o NHL. Acho muito mais legal do que pênalti. Nessa daí eles vão te matar nos comentários. Essa daí é polêmica, né? Eu tô contigo. Você não vai tirar o impedimento, cara. Mas vamos... Só para falar, Natanzinho, nos primórdios da MLS, o shootout existia. O cara pegava a bola lá no meio de campo, saia correndo com ela para poder dar o drible e tentar fazer o gol. Existia. E isso é entretenimento, que é o que o futebol é, então tem que ser assim. E existe muito mais mérito no shootout do que no pênalti. Eu concordo completamente. O Fernando tá fazendo o símbolo aí do Gabigol quando faz um gol, entendi. Ou é o Gerson, no caso, com todo... Quando começar realmente, se algum dia tiver o shootout, daí será que os antigos vão dizer dali pro Zico era realmente pênalti? Tá, ô Felipe, voltando ao foco do nosso podcast aqui, que é o nosso querido beisebol. Como eu falei, faltam uma semana para nós chegarmos em São Paulo, uma semana e um dia para chegarmos ao Chile e pouquíssimo tempo depois disso, exatamente no próximo... Daqui a 2 quartas começa o beisebol, teremos o primeiro jogo, então cada vez mais próximas preparações estão acontecendo, inclusive esperamos que dê para chegar e ver ainda um treino do Brasil ainda aqui no país antes de ir para o Chile, mas preparações no final que você traz de informação para a gente da nossa queridíssima seleção. Então vamos lá, Natan, hoje estamos no dia 5, né, para quem ouve a gente no dia 6, nós teremos ainda um período, né, de treino a partir do feriado do dia 12, né, 12, 13, 14, a seleção embarca no dia 15, né, então a gente chega antes que a seleção lá no Chile, estaremos lá para receber os nossos atletas, inclusive, Tailgate vai comparecer no último treino, né, da seleção, e, enfim, a gente traz essas últimas entrevistas, enfim, as últimas conversas preparatórias. Um detalhe, né, parte dos atletas, mais especificamente 2, estão numa tour pelo Brasil, acompanhando o Project Baseball, que, enfim, dá suporte a projetos sociais do esporte, né? Então, André Rienzi e Paulo Orlando hoje estão em Ibiúna, vão para Recife, depois para Belo Horizonte, antes de se juntar de fato à seleção novamente para poder fazer esse último preparo. Tem uma leva de jogadores que já chegou no Brasil, mas principalmente 2, né, 3, aliás, que não vieram ainda, vão vir só nessa semana que a gente está entrando, final de semana, que é o caso do Gabriel do Carmo, que está na França ainda, Felipe Natel e o Enzo Sawayama, que estão lá no Japão. O resto, praticamente todo mundo já está integrado. Alguns já estão no Brasil, mas não participaram ainda dos treinos, né? A gente teve treino no fim de semana que passou, mas o fato é que esse último treino aí vai ter todo mundo, né? É o treino com a equipe completa. Eles embarcam no dia 15
E aí, no dia 15 ou 16, né? A ideia é que tem um treino lá no Chile, já em Santiago. A gente falou várias vezes, né? O estádio, embora esteja pronto, ainda não está liberado. A informação que foi passada da organização dá conta que já está pronto o estádio onde vai ser disputado o beisebol, mas ainda não teve liberação para de fato ter jogos. Então, não sabemos ainda se o jogo teste vai rolar em tempo, né? O fato é que os atletas entram na Vila Pan-Americana no dia 16 para fazer a concentração final antes da abertura dos jogos no dia 18. Por isso que eu falo, fique de olho nas redes sociais do Tailgate Zone, porque tem grande chance da gente também ficar sabendo meio que em cima da hora das coisas, né? Não é culpa do Brasil isso, é culpa da organização mesmo. A gente já falou um pouco do contexto, né? O Chile ganhou o direito de sediar os Jogos Pan-Americanos em um governo, mudou depois o governo e tem muita coisa que ficou embolada no meio. Aos poucos, tudo vai ser entregue, óbvio, né? Como foi na Copa do Mundo aqui no Brasil, enfim, chega na hora, tá tudo certo, mas o fato é que tem muita coisa que ainda está pendente, né? O beisebol, por ser um dos esportes que não é de grande, enfim, mídia, né? Não é de tanto interesse assim comparado a outros, não gera vaga para os Jogos Olímpicos e tal. Tem muita coisa que vai ficar de fato para a última hora, e aí a gente, óbvio, cai nesse bololô de atrasos, né? Mas a informação que temos é essa. Um último treino aqui no Brasil, no dia 15 todo mundo embarca, chega no Chile, encontra com o Tailgate Zone lá esperando no aeroporto, vai para a Vila Pan-Americana, provavelmente teremos treinos lá, a gente vai acompanhar, óbvio. No dia 18 tem a abertura, né? Jogo do Chile contra o México. No dia 19, o Brasil entra em campo para fazer a estreia aí nos Jogos Pan-Americanos e você acompanha tudo aqui no Tailgate Zone. Finalizada a parte alta, voltamos já para falar na nossa queridíssima Major League Baseball. Fernandão, você sabe muito. Você disse em um grupo nosso que nenhum jogo do wildcard iria ao terceiro. Iriam acabar sempre em 2-0, seria tudo varrida, como diria o nosso queridíssimo B.B. King, que morreu no dia que eu nasci, inclusive, não exatamente no mesmo dia, mas em um aniversário meu. A emoção se foi, Fernandão. Eu achei extremamente chato esse wildcard até agora. Eu acho que, salvo por um jogo entre D-backs e Milwaukee, acho que foi o primeiro, inclusive, foi muito divertido. De resto, não achei nada demais. Eu senti um Blue Jays apático, um Tampa Bay Rays apático, com sua torcida fazendo um espetáculo, para não dizer a verdade. E acabou que Marlins e Phillies acabei não vendo por conta do horário, nos 2 dias estive ocupado. Mas, fato é, esse wildcard deixou a desejar os playoffs. Espero que, de fato, comecem agora com partidas disputadas, com aquela maluquice de outubro que a gente gosta de ver. Natanzinho, para aqueles que criticam, né, esse novo modelo de playoff, talvez tenha sido um prato cheio dizer que essa fase de wildcard não presta para absolutamente nada. Mas essa foi especificamente para esse ano, né? Como você disse, as séries foram muito, muito chatas. Talvez porque a gente tenha visto um Tampa Bay se mostrando aquele Tampa Bay que o mestre Felipe apostou lá no comecinho da temporada, né? Um time que não chegaria, um time que não mostraria muita coisa. Acabou mostrando muito durante a temporada regular, né? Não à toa, quase 100 vitórias para o time do Tampa Bay Rays, mas aí na hora de decidir contra um dos talvez mais potentes times de toda a MLB, né? Texas Rangers, com alguns caras em um ótimo momento, né? Sobretudo o Corey Seager depois que volta da lesão. E talvez por conta da lesão do Corey Seager, o Texas Rangers não tenha conseguido levar a divisão oeste da Liga Americana. O Tampa Bay não foi suficiente para os Rangers, muito menos Miami para a Filadélfia. Minnesota e Toronto, meu Deus, que espetáculo trágico o time do Toronto mostrou para a gente nessa série, sobretudo no segundo jogo, né? Num pick-off de segunda base medonho, medíocre que o Vladimir Guerrero Jr. sofreu. E aí, como você disse, né, Natanzinho, talvez onde a gente tenha tido um pouquinho de jogo, um pouquinho de emoção, foi justamente na série entre Arizona e Milwaukee Brewers, sobretudo quando, no primeiro jogo, o Corbin Burnes, que vinha levando bem o jogo para o time dos Brewers,
toma um back-to-back home runs, né, sendo que o primeiro um home run de 2 corridas, quando o jogo estava 3-0, e depois um home run solo para poder sofrer o empate. E depois, na segunda partida, quando o Fred Peralta levava, não só fazia não só um jogaço, mas como levava um no-hitter até ali, a altura da 5ª entrada, mais ou menos. Foi essa a única série em que a gente teve alguma coisa de jogo, seja porque Arizona teve que buscar a virada nas 2 partidas, né? Perdia o primeiro jogo por 3-0, vira o jogo por 2-0, vira o jogo para 5-2, e depois no segundo jogo perdia por 3-0 e consegue a virada para 6-3. Tomara que a gente, a partir agora das séries divisionais, a gente tenha um pouco mais de fogo nesses jogos, né? Porque o que a gente viu até aqui, como a gente falou, né? Exceto por essa série Milwaukee Brewers e Arizona Diamondbacks, e aquela explosão, né, do Philadelphia Phillies no segundo jogo, com aquele Grand Slam do menino lá, que eu esqueci o nome dele, fora isso, a gente não teve absolutamente nada de emoção nos jogos. Tomara que agora nas séries divisionais a gente tenha um pouquinho mais de agito, porque foram bem ruinzinhas. A gente até colocou lá na pauta que a gente compartilha no grupo, esse tópico da pauta tá séries de wildcard chatas, e foi o que a gente teve. Isso mesmo, Bryce Stott, o cara que rebateu o Grand Slam. Obrigado, mestre. Foi isso. Foram esses pequenos momentos nos jogos. Os jogos em si mesmo foram bastante chatos. Pequenos momentos legais, mas bastante chatos. A gente precisa destacar, né, Natanzinho, algumas figuras, né? E aí, sobretudo, vamos falar de 4 arremessadores. Montgomery e Eovaldi para o time do Texas. Os caras jogaram muito, e isso é inegável. E Zach Wheeler e Aaron Nola para o Philadelphia Phillies também jogaram demais, não deram chance alguma para o Miami Marlins, Zach Wheeler e Nola, e Eovaldi e Montgomery para o time do Tampa Bay Rays. João, a gente viu no jogo de Toronto, eles nas 2 partidas rebateram mais do que o Twins, só que de fato não conseguiram converter nada em corrida praticamente. Se você pegar os 2 times aí da divisão mais forte do beisebol, eles somados nessa série de wildcard anotaram 2 corridas. É impressionante como eles levaram o shutout em um jogo e no jogo seguinte anotaram apenas 1 corrida, no caso inversa para os Rays, né? Mas, cara, falando de Toronto em si, é meio estranho a forma que isso acontece. Primeiro que eles rebatem mais durante toda a partida do Toronto, botava o jogador em base, botava o jogador em posição de anotar a corrida e a rebatida simplesmente não vinha. Quando parecia que era o momento de Toronto, com o jogador na terceira e 1 na segunda, e o rebatedor com a maior média de rebatida deles, que é o Bo Bichette no bastão, o Vladimir Guerreiro toma um pick-off na segunda base, como falou o Fernandão. E, além disso tudo, como se esse azar talvez não fosse o suficiente, o próprio técnico joga contra o time ao tirar o Berríos numa situação que não faz o menor sentido o Berríos ter saído. O Berríos saiu muito cedo, o Berríos saiu jogando bem, e depois entrou o Kikuchi, que, coitado do Kikuchi, não deveria ter entrado naquela hora, ou talvez não estivesse acostumado a ser um arremessador de reliever, né, porque de fato ele é abridor. Mas Toronto foi eliminado numa situação que a gente vê que nenhum jogo foi uma lapada tão grande, uma porrada tão grande. Eles, de fato, nos 2 jogos chegaram até o final da partida com chance de ganhar, mas sempre parecia que faltava algo. Sempre faltava algo para impulsionar a corrida e faltava algo para virar o jogo. Olhando a line-up do Toronto inegavelmente é melhor que a line-up do Twins, mas os caras não conseguiram fazer absolutamente nada. Assim como o Tampa Bay Rays, que, tirando o fato da torcida ter conseguido um feito histórico, que foi a menor média de público, menor público, na verdade, de um jogo de playoff desde quantos anos? Mais de 100 anos, foi lá na World Series contra o... Foi qual? Red Sox, né? A época do Shoeless Jackson ainda. Tipo, verdade. A World Series vendida, acho que alguém comentou no grupo que o Rays conseguiu algo que nenhuma guerra mundial conseguiu. Foi afastar tanta gente assim dos estádios. Tem vários contextos que a gente já comentou aqui, mas ainda assim, o Rays, mais uma vez, chega aos playoffs e não joga. Não joga. A 2021, a gente puxa, lembra, os caras chegaram como favoritos e perderam para o Red Sox, que chegou, entre aspas, capengando, né? Jogou muito bem a temporada, mas chegou no final capengando. Venceram os Yankees, cresceram contra o Rays e eliminaram depois. E o Rays, mais uma vez, é eliminado sem fazer muito esforço, sem gerar grande dificuldade para o adversário.
A pipoca, a gente faz ela, cozinha no óleo quente e ela esquenta até a temperatura que ela sai água. Os dois times foram cozinhados. Eles tinham as suas chances de colocar corrida, eles tinham as suas chances de deixar o jogo mais equilibrado e não fizeram. Foram pipoca por quê? Porque tiveram chance. Claro, Texas Rangers é um time que tem cacife para chegar até o World Series, para chegar até o LCS, mas a maneira como que o Toronto Blue Jays perdeu é completamente indesculpável. Não tem como esse ataque não produzir do jeito que não produziu. O time jogou contra si mesmo. A única explicação que a gente pode dar, além da citada já, é que isso é beisebol. É um esporte que não tem como a gente prever o que vai acontecer, que numa série de 3 jogos, qualquer coisa acontece. O time do Twins é muito praticado nos dois principais arremessadores, o Sonny Gray e o Pablo Lopes, mas eles jogaram muito. O Royce Lewis fez o que precisava, bateu 2 home run para continuar a escrita dele, né, nesses últimos meses de bater home run adoidado, chegou quente, fez o que precisava. Anotaram 2 corridas e foi o suficiente. O Twins jogou o suficiente para bater o Toronto. Toronto o tempo todo parecia que quando a gente quiser a gente ganha. No beisebol não existe isso. No beisebol você tem que dar chance pro seu adversário e o Twins aproveitou. Caíram de novo, 6º ano seguido sem vencer um jogo de playoffs, sem vencer uma série. E ano que vem vai mudar isso? A gente vai descobrir só em outubro do ano que vem, se chegarem. Felipe, inclusive, essa vitória do Twins contra o Blue Jays marcou, foi o quê? 19 anos que os caras não venciam um jogo de playoffs, né? Então, pro Twins foi ainda mais importante. Eu acho que, mesmo se não vencerem a série, eu vi a página do Twins Brasil falando, quando eles venceram o primeiro jogo, eles comentaram, cara, não me importa se vamos vencer a série ou não. Só de vencer esse jogo já tirou um peso gigantesco das costas da franquia. E só quem acompanhou todo esse tempo sabe. Então, só de ter vencido um jogo para os caras foi muito importante. Agora, vencendo a série, deixa vivo o seu palpite, porque o Twins chegará na final da Liga Americana, né? E olhando um pouco para o outro lado, o Milwaukee Brewers, que a gente tanto elogiou o arremesso durante a pré-temporada, temporada, tudo, falou que o problema talvez fosse o ataque e perdeu de virada os 2 jogos. E o primeiro jogo, Felipe, além de tudo, lotou base 3 vezes, eu acho, e não conseguiu capitalizar em nada. Nathan, eu vi uma discussão hoje, né, a gente, quando fala de divisão central da Liga Nacional, nós estamos falando de muito tempo já que os times não performam bem, né, acho que o Cardinals foi o último grande, talvez o Cubs quando foi campeão, mas aí das pessoas que comentou até falou, né, que enquanto o Brewers é o representante, tem grande chance de ser frustrada a tentativa, porque não adianta, assim, a gente fala isso dos times da divisão central da Liga Americana, mesma coisa. A gente falou, acho que ano passado ou retrasado, de um White Sox que no papel era sensacional, o Giolito estava jogando muito bem, o Cis nem tinha aparecido ainda, né? Todo mundo estava jogando bem, Tim Anderson em boa fase, para chegar nos playoffs e levar uma lapada, né? E aí, de novo, é o que o Twins sofre, né? Ou sofria até então. São times que jogam em divisões muito fáceis durante o ano, e não tem casca, né? Chega nos playoffs sem condições de bater de frente com outro time. Então, não me surpreende, na verdade, né? As pessoas todo ano acham que, pô, esse ano dá, talvez, para o Brewers, né? Não adianta, o time não é preparado para isso, né? Provavelmente vai ser desmontado, né? Tem grande chance da gente ver um desmanche aí dessa rotação do Brewers, porque o time não tem condições de bater de frente com rivais para fora da divisão. Mas aí a gente vai para um outro time da Central, que é o Twins, que a gente poderia, nesse momento, estar falando a mesma coisa. Mas não, o Twins conseguiu não só vencer um jogo, né, mas vencer uma série. Essa sequência, né, negativa vinha desde 2004, jogo 1 da série divisional contra o Yankees, né, o jogo 1 de uma série que, óbvio, o Yankees foi acabou passando, né? Fez a final contra o Red Sox e perdeu, mas o Twins desde então aí 18 jogos consecutivos perdendo, né? Então é um recorde muito antigo já, e que o Twins não só conseguiu parar, como mudou um pouco o cenário, né? Enfrenta agora um adversário de verdade, né? Vai pegar um Houston Astros bem mais robusto, né, do que
do que foi essa primeira série. Tem chances, óbvio, porque playoff é um outro torneio, né? A gente bate nessa tecla várias vezes durante o ano, não adianta nada você bater recordes e ganhar milhares de jogos durante a temporada se você vai chegar e cair na primeira rodada nos playoffs, porque o que de fato importa é você ter um time que tenha condições de vencer um jogo em outubro, né? O Blue Jays, a gente já falou bastante, conseguiu chegar lá e uma decisão acaba pondo tudo a perder, né? Então é um torneio à parte, né? Playoffs é muito mais sobre a tensão e profundidade do teu elenco do que de fato sobre o currículo que você imprimiu durante o ano, né? Apostar no Twins para chegar na final é uma aposta ousada justamente por isso. Não acho que seria tão difícil passar essa primeira série, mas para o Twins realmente chegar na final vai ter que de fato mostrar que é um time que pode competir por algo, porque qualquer um que fosse o cenário, se fosse Houston Astros ou Baltimore Orioles, seriam times que são os grandes da Liga Americana, né? Agora que a gente de fato começa a ver o que seria o playoff ideal, né? A gente podia ter passado sem essas 3 séries aí que tivemos, jogar só um time para os playoffs ia dar na mesma, né? Porque, convenhamos, não teve grandes atrativos para quem acompanha. Mas é isso, eu acho que Twins pode sim ter uma fase de surpresa. A gente falou muito durante o começo da temporada, né, do treinamento, a forma como o Twins estava sendo construído, né, o elenco, é um dos times que mais investiu ao longo dos últimos anos, fez trocas ousadas, questionáveis, né, o Berrios principalmente, né, muita gente na época não entendeu que movimento seria esse, mas trouxe Carlos Correa, conseguiu construir um bom núcleo, teve, óbvio, surgimento de alguns nomes, né? Joe Ryan, o Joan Duran também, enfim, bons arremessadores. Agora é hora de mostrar se o time de fato tem essa competência toda. A nossa torcida, óbvio, ao menos que você seja um torcedor de Houston, todo mundo está torcendo pelo Twins para que passe. Mas eu acho que assim, não dá para ser tolo de achar que o Twins já passou. Agora a gente fala um pouco mais sobre as séries que vão começar agora, as séries de confronto divisional. Fernandão, eu vou começar com você, falando do seu time, do time também conhecido como a franquia mais pipoqueira dos últimos anos na Major League Baseball. Como os playoffs agora, Fernandão, são normais, a chance de vocês caem bastante, né? Mas falando sério agora, um confronto, assim como foi em 2021 para os Dodgers, o confronto divisional nos playoffs, o D-backs nos últimos meses foi muito mal no bastão, principalmente no último mês, a gente até chegou perto de não conseguir a vaga no final, mas chegaram os playoffs e embalaram. Eles venceram o primeiro jogo, onde o Evan Longoria jogou um absurdo, inclusive, a gente até brincou, né, no grupo lá, é o Dia Nacional do Fóssil, porque o Longoria, depois de velho, jogou muito na defesa, salvou de fato o D-backs, né? Teve uma double play que ele conseguiu uma jogada com bases cheias, então foi literalmente, ele salvou na defesa do time, mas o Corbin Carroll no bastão também, um absurdo jogando, e um time que talvez tenha engrenado agora, claro, foram só 2 jogos, venceram de virada um Milwaukee que não teve lá seus méritos no bastão, mas a gente tem que dar mérito também a Arizona, que defendeu muito bem e conseguiu arrematar muito bem também e defender na hora certa. Mas agora enfrenta um Dodgers que todos os anos está nos playoffs, ou seja, já tem cancha, já tem casca para jogar esse torneio, e foi um dos melhores times da temporada regular, atrás só dos 2 times que pegaram 100 vitórias, que foi o Braves e o Baltimore Orioles. Tazinho, sem dúvida. A gente está falando de um time do Arizona Diamondbacks que começa muito bem a temporada, né? Começa muito bem de maneira geral e começa excepcionalmente bem nas séries contra os Los Angeles Dodgers, né? Nos jogos iniciais da temporada, os 8 primeiros, a Arizona domina a série fazendo um 5-3. Na reta final, né, os últimos 5 jogos entre Dodgers e Arizona Diamondbacks de temporada regular, os Dodgers conseguem as 5 vitórias nas 5 partidas, e aí fazendo a série anual 8-5 para o time de Los Angeles. Mas quando a gente vem, né, para os playoffs, e me lembro do Rafik falando, né, e ele fala isso sempre, times bons ganham divisão e times quentes ganham World Series,
a gente pode começar a falar que esse time dos D-backs começou a esquentar, né? Porque pelo menos resiliência esses caras tiveram muito, porque nas 2 partidas eles saem perdendo e enfrentando 2 arremessadores fortíssimos, né? Corbin Burns e o Peralta, e mesmo assim, lembrando, né, no primeiro jogo eles vão com um Fat arremessando, um novato que está aí nos seus altos e baixos, e mesmo assim conseguem vencer o jogo. No segundo, o Zach Allen começa bastante claudicante e depois se recupera, e o time também se recupera junto com ele, e eles viram o jogo também e vencem a série. E é esse calor, né, essa quentura que eles vão trazer para a série contra os Dodgers. É claro que, como você disse, né, a temporada passada também no duelo divisional, contra um time que os Dodgers dominou amplamente durante toda a temporada regular, né, os Dodgers, embora o San Diego Padres em 2022 fosse, de novo, né, um dos grandes favoritos ao título da divisão oeste da Liga Nacional, com todos os caras que lá jogavam, né, não foi páreo para os Dodgers durante a temporada regular, mas quando chegou no duelo divisional nos playoffs, perdeu o primeiro jogo e depois fez um 3-0 para poder levar aquela série menor de 5 com placar de 3-1. Eu acho que os Dodgers aprenderam algumas lições, né, depois dessa derrota para o San Diego Padres em 2022. A gente viu um time em 2023 que de forma alguma priorizou um mercado mais explosivo, né, trazer um grande jogador ou brigar por algum nome que estivesse livre durante a free agency no início da temporada, né, durante a off-season. Nas janelas de troca, fez movimentos bastante específicos, né, trazendo o Amed Rosário e o Ryan Yarbrough para poder reforçar um pouco mais o bullpen, ou então fazer um cara que tenha condições de começar um jogo. Mas acho que, sobretudo, o time dos Dodgers ele se fundamenta na experiência que hoje tem no elenco, né? A gente está falando de um time que tem Mookie Betts, Fred Freeman, Miguel Rojas, Jason Hayward, J.D. Martinez, Dave Peralta, Clayton Kershaw, claro, né? Sempre ele, Max Muncy, que é um cara que já está lá há muito tempo, Chris Taylor, que embora não tenha tido uma boa temporada em 2023, na reta final apareceu com importância, é um cara que rebate em momentos difíceis dos jogos, né? Rebate em momentos que os Dodgers mais precisam, e o Chris Taylor sempre aparece, né? Vale lembrar o home run de walk-off que ele teve naquela série de wild card contra o St. Louis Cardinals. Então, assim, eu acho que a gente pode ter uma série bastante equilibrada, com os Dodgers tentando se manter à frente dos seus adversários de divisão, né? Afinal de contas, na temporada de 2023, os Dodgers venceu as séries contra todos eles. O time de São Francisco era o último time que os Dodgers precisavam vencer mais para poder fazer o 7-6, e foi o que aconteceu. Contra Colorado, San Diego e Arizona, o time foi superior durante a temporada regular. Eu acho que traz um pouco dessa superioridade para essa série de divisional. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom a gente saber e ficar de olho num time como o Arizona Diamondbacks, como a gente falou aqui. Esquentou contra Brewers e estava longe de ser o favorito nessa série contra os Brewers por conta do montinho de Milwaukee, mas, como você falou, Evan Longoria, Corbin Carroll rebatendo na hora certa, que até o Marte rebatendo muito bem, o Gabriel Moreno aparecendo também bem no jogo. Ontem ele acabou se lesionando com uma tacada na cabeça, teve que sair, mas é um cara que vai aparecer aí possivelmente, se é que ele não foi cortado, e aí só poderia voltar na Championship Series. É uma série para a gente ficar de olho, e são 2 times que se conhecem muito, então por isso, né, não vou dizer que não vou tirar o favoritismo dos Dodgers, mas não vai ser uma série fácil de forma alguma. João, a outra série dessa Liga Nacional é a série que, na minha humildíssima opinião, é a série que sai o campeão dessa liga, né? Você apostou no Phillies, inclusive usa o boné neste momento. Ano passado fez a aposta que fez seu nome, né? Ele deixou famoso, que para quem não lembra, o João ali no mês de setembro, agosto, não me lembro quando o Phillies estava uma draga, o João falou que foi julho? Antes do All-Star Game. O João falou que o Phillies era um sério candidato aos playoffs e todo mundo zoou da cara dele, e os Phillies chegaram à World Series, como o João falou que era um sério do candidato. Ponto João, agora é uma série talvez com os 2 melhores ataques dos playoffs nesse momento. Não sei, talvez o Dodgers seja melhor que o Phillies, mas de nome, o Phillies tem um ataque sensacional.
Trey Turner voltou a jogar no momento que ele precisava jogar. O Kyle Schwarber até hit single rebate agora. Nick Castellanos, que é um anel. Então é um time que tá quente, esquentou quando precisava esquentar. Mas a gente vê de outro lado o Atlanta Braves, que é o time que foi mais consistente durante toda a temporada. Teve desfalques na rotação, mas ainda é o favorito para o confronto. Confronto que aconteceu no último ano e o Phillies levou a melhor. Mas a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O jogo acontece dentro do campo. Essa série, assim, se você gosta de apostas, é um assunto delicado, mas esse é um jogo para você nem pensa em colocar alguma coisa neles, por causa que pode acontecer qualquer coisa. É briga de foice no escuro, vai ser pancadaria, tiro, porrada de bomba, home run doidado. O que pesa para essa série a favor do Philadelphia Phillies é os primeiros jogos serem. Os primeiros jogos são na Filadélfia ou são o 3 e o 4? É na Atlanta. O que pesa para o Phillies é com certeza jogar em casa. O fator casa foi muito decisivo contra o Miami, como foi na temporada passada. Mas a rotação de Atlanta teve desfalques. O bullpen de Atlanta está indo bem mal durante o último mês. Foi o pior da liga no mês de setembro. Claro, já estava classificado, não estava 20 jogos na frente, tinha mal o que fazer, é verdade. Mas um time que esfria, com o bullpen que esfria desse jeito, o bullpen do Phillies, não vale agora, mas é bom. Então é uma série que é um matchup muito parelho para uma série curta de 5 jogos. Então, como a gente aqui não pode ficar em cima do muro, e a gente já falou do azarão do Philadelphia Phillies, que é um time que joga com raiva, o Phillies joga com raiva. Vocês já viram os jogadores do Phillies jogando? Vocês percebem, é uma cidade que tem raiva, eles jogam todos com raiva. O Braves é muito talentoso, e isso equilibra tudo. Mas tem um topo de rotação com Aaron Nola, Zach Wheeler, tem um bullpen bem fechadinho, é uma coisa que pesa também a favor do Phillies. Mas por outro lado, o Braves perdeu o Max Fried. Vai jogar com o Spencer Strider. O Spencer Strider, no último jogo de playoffs, pipocou feio contra o Phillies. Vai ser uma série legal de assistir. Mas não existe fazer uma previsão correta. Muito 50-50. Muito mesmo. Joga uma moeda pro alto, cara coroa e faz um cara coroa que você vai ter argumentos tão sólidos como o meu para sustentar qualquer um dos dois times. Vai ser insanidade. Não percam de assistir porque vai ser muito bom. Cara, o negócio me derrubou aqui, minha internet caiu, aí eu tinha dado... Querem derrubar Nathan Pires, que absurdo. A quem interessa calar Nathan Pires? Eu queria falar só o seguinte. Felipe, você acabou falando já da série de Twins e Astros, então agora pra gente falar da última série dos playoffs, que talvez seja a melhor série da Conferência Americana. O João acabou de falar da melhor série da Conferência Nacional, o que deveria ser a melhor, de acordo com os times que estão enfrentando. Texans, Rangers e Baltimore Orioles, eu acredito fielmente que é o time que vencer essa série chegará à final da Conferência Americana. Inclusive, acredito que será o Baltimore, que é o time mais equilibrado entre ataque e defesa nesse momento. O Texas lembra um pouco Atlanta nesse momento, né? Teve muitos desfalques na rotação até chegar onde chegou, mas como falou o Henrique no nosso hot take, Bruce Bochy é um cara que sabe vencer World Series com times desfalcados, que é como o Texas Rangers está agora, caiu no final da temporada, acabou perdendo o título de divisão, e eu quero até puxar uma sardinha para mim, que falei lá no meio do ano que eles iam dar um jeito de perder essa divisão, deram, e agora enfrentam um Baltimore com vantagem de mando, que foi o time mais equilibrado que nós vimos na Conferência Americana nesse ano, né? Tirando aquele começo avassalador que os Rays tiveram, o Baltimore é um time sensacional entre ataque e defesa, e é muito ajeitadinho, é muito arrumado, e, na minha opinião, é o favorito para essa série. Pois é, Nathan, a gente vai falar agora do que é provavelmente a grande série até o momento, né, dos playoffs. O Fernando bem falou, né, no nosso vídeo de Hot Takes sobre a gente ficar de olho em um time que já está em processo de construção há alguns anos, né? A gente vê que esse Baltimore Orioles
não é de hoje, né, que as pessoas estão olhando e falando, putz, será que esse time realmente dá liga e tal? Essa temporada foi só para escancarar isso, né? Mesmo os jogadores que talvez não tenham começado tão bem, principalmente o Gunnar Henderson e o Grayson Rodrigues, tiveram começos mais devagar, né? Pela expectativa criada ano passado e até pelo tempo de farm, né? Enfim, agora sim a gente está vendo um time muito mais robusto, né? Que vem para campo para essa primeira rodada, vamos dizer, de playoffs sérios, mas também com muitas dúvidas, né? É a primeira vez que a gente está vendo boa parte desses atletas. Nós estamos falando de um contexto aí de um time que desde 2016 não chegava aos playoffs, desde 2012 não ganha um jogo, né, uma série, desde 1983, 86 não ganha um título. Então, Baltimore é o time que mais tem algo a provar, talvez, esse ano, e possivelmente seja o time que mais tem chance, né? Um dos times mais, pelo menos na Liga Americana, é o que mais está preparado, né, para ganhar esse título. Resta saber se não pesa, né, o contexto todo dos playoffs, se não vai pesar tanto assim na cabeça dos atletas. Particularmente, eu acho que Baltimore leva uma certa vantagem, né, pelo que mostrou durante a temporada e pelas dificuldades que Texas teve, né, nessa reta final com lesões, mas como o Henrique também bem pontuou, né, quando você tem o Bruce Bosch do outro lado, as coisas não são tão simples assim, né? Eu acho que é a série mais interessante que a gente vai ver. Tô com bastante expectativa, né, de ver como o time vai ser de fato construído. E eu acho que qualquer um dos dois times que passar tá justo, porque são franquias que durante o ano construíram, né, bons caminhos. A gente está falando de um Texas que nunca ganhou a World Series, também está há muito tempo tentando voltar aos playoffs e disputar. Para mim, é a série mais interessante de se acompanhar, né? Nada contra o outro lado. Eu acho que uma eventual final de liga entre Braves e Dodgers, óbvio, vai ser o centro das atenções, mas eu acho que quem passar de Baltimore e Texas tem grande chance de ser o representante da Liga Americana na World Series, com méritos, né? São times que desempenharam bons papéis aí durante a temporada. É a história de se pesa tanto assim a pressão, né? Se pesa tanto nos playoffs, para o caso dos jovens de Baltimore, e até que ponto que um técnico realmente consegue inspirar um time para disputar grandes jogos. Ô Natanzinho, deixa eu só convidar o pessoal que está com a gente aqui até esse momento, e também os companheiros aqui da mesa. Existe um ponto estratégico que a gente precisa dar uma olhada no início dessas séries divisionais, porque é o seguinte: no sábado, todos os 8 times vão fazer um jogo, né? Sejam os que se classificaram pelo Wild Card contra aqueles que estavam esperando para começar as séries divisionais. O problema é que sábado acontecem os jogos entre todos os times e depois, no domingo, apenas os times da Liga Americana seguem jogando. Os times da Liga Nacional voltam a jogar apenas na segunda-feira. Ou seja, caso os times que tenham vindo na Liga Americana do Wild Card percam esses primeiros jogos, ou seja, Texas perca para Baltimore e Minnesota perca para Houston, muito possivelmente eles vão ter que antecipar alguns dos seus grandes arremessadores que jogaram nas séries de Wild Card. Isso pode também ser um fator para a gente ficar de olho na estratégia e também no favoritismo desses times que estavam esperando para começar os jogos. Pelo lado da Liga Nacional, isso acaba ficando mitigado porque, por exemplo, Zach Gallen pode começar o jogo de segunda-feira contra os Dodgers caso o Arizona perca o jogo de sábado. Muito possivelmente Arizona deve vir com o Ryan Nelson para poder arremessar o menino canhoto contra os Dodgers. Os Dodgers já estão definidos com o Clayton Kershaw. E aí, como vão ter esse dia de folga do domingo para a série voltar na segunda-feira, os times da Liga Nacional que vieram do Wild Card talvez não sintam tanto assim uma primeira derrota na série divisional. Mas para esses times da Liga Americana, eu não sei. Eu acho que uma derrota de Texas e uma derrota de Minnesota, talvez tenha que antecipar algum braço não tão descansado assim para seguir na série.
Antes da gente finalizar, só trazendo a curiosidade aqui, né? O Felipe falou do Bruce Bolt, conseguir motivar o Rangers. O Bruce Bolt, inclusive, ganhou um título em cima dos Rangers, né? Lá em 2010, com a maior franquia da história. Mas falamos um pouco das séries que tínhamos para falar agora. Vou fechar e voltamos com nossos palpites para o decorrer das séries. Finalmente, Fernandão, chegamos no nosso momento Okuda, no nosso walk-off, inclusive espero bastante ver o momento Okuda lá no Chile, mas apostando para essas séries agora da Liga Nacional, Liga Americana, quais equipes, Fernandão, farão a final de conferência em cada uma delas e um breve porquê? Já vou adiantar aqui o meu breve porquê. Eu acho que Dodgers e Atlanta Braves vão se encontrar pela terceira vez. Vai ser, teoricamente, o melhor de 3. E eu acho que o Atlanta Braves vai levar pela segunda vez consecutiva em cima do Los Angeles Dodgers, chegando à World Series. E indo para o outro lado, vai ser Baltimore Orioles contra Houston Astros na final de conferência. Já passa a bola para você. Primeiro que eu não quero muitos momentos Okuda no Pan-Americano, não. Eu gostaria que o Brasil ganhasse seus jogos com certa tranquilidade. Passar aperto em estádio é dose. Mas falando aí de quem leva essas séries divisionais e vão se enfrentar na Championship Series, eu vou de Baltimore e Minnesota, lá por riba. Eu acho que Baltimore, por tudo que a gente falou e por tudo que a gente viu durante a temporada regular, né, é um time que vem para se consolidar de fato como um grande time para os próximos anos, para brigar por coisas grandes nos próximos anos e já começando em 2023. Minnesota porque começa a trazer, da mesma forma como a Arizona, traz um certo fogo dessa série de wildcard contra um Houston, que embora seja mais equilibrado no montinho, pelo menos estatisticamente falando, embora seja mais equilibrado também no bastão, não foi o time de Houston que a gente esperava que pudesse ser, né? Principalmente de um time que veio da temporada 2022 que eles tiveram. A gente está vendo um Houston que é basicamente o mesmo time da temporada passada, e teve muito, muito longe de ser um time dominante em 2023. Então eu vou de Baltimore e Minnesota na ALCS, e lá pela nossa National League eu vou apostar nos Dodgers, muito por conta desse favoritismo trazido aí dessa série divisional contra o Arizona Diamondbacks. E como eu disse lá nos nossos palpites ousados do Instagram, né, nosso hot take, Atlanta Braves é tão favorito que não vai ganhar essa série contra a Filadélfia. A gente vai ter Dodgers e Filadélfia pela Liga Nacional. João, jogue as cartas aí da mesa, cigana. Os palpites de vocês estão tudo aí muito certinho, muito quadradinho. Então eu vou dizer que na World Series já temos o melhor infield da liga, a Big Blue Machine do Texas Rangers. Se vocês forem ver pound por pound, é o time mais perigoso desse playoffs. E quando o Jacob deGrom voltar no que vem, esse time, talvez esse ano não leve, mas ano que vem com certeza leve, porque é um pecado esse time que tá uma construção tão boa. Então, o melhor infield desde o Yankees dos anos 2000 e desde o Reds 75-76. Então eu vou com eles. Vai cravar o World Series. Em cima do Astros em 6 jogos, e o Astros nessa segunda metade só está atrás do Braves em praticamente todos os quesitos ofensivos. Não estava bem na primeira metade, mas na segunda metade voltou a ser o Houston Astros. Jogou a primeira metade de Los Angeles Angels. Voltando para a Liga Nacional, Philadelphia Phillies passa em 4 jogos. Porque vocês estão muito quadradinhos. Eu vou usar esse negócio, vou pegar o script e rasgar. 4 jogos, não vai ter chance pro Braves, vai ser o walk-off, 2 walk-off pelo menos, um do Castellanos, outro do Harper, e pelo outro lado quem passa vai ser o do Dodgers, porque o Dodgers tem que perder no NLCS, é a coisa mais legal do ano, é um evento quase anual, ano passado foi no NLDS. Eu acho impressionante que o João falou dos maiores infields aí, Fernandão, e ele nos citou Brandon Belt, Joey Panik, Brandon Crawford e Pablo Sandoval. O maior infield da história do beisebol. Maior em peso, com certeza. O desequilíbrio vem pelo Panda, mas de fato. Agora, só o comentário que eu fiz aqui no nosso chat, né? Depois dessa cravada do Joey, parte do Texas acabou de infartar e a Pensilvânia inteira morreu.
Felipe, sua aposta, meu querido, acredita que seja Twins e alguém. Vou manter, né, minha coerência com os hot takes. Acho que Twins passa de Houston Astros para alegria do mundo, né, do sul do mundo, do norte do mundo e dos outros mundos também, até do submundo. Twins vai passar, vai derrubar Houston Astros e óbvio, né, Baltimore vai confirmar um certo favoritismo aí na Liga Americana, será a ALCS. Do outro lado, eu acho que Dodgers passa com certa facilidade, acho que inclusive com varrida. Eu não sei dizer do outro jogo, tá com cheiro de pipocada, mas eu vou apostar na grande final aí da Liga Nacional. Braves e Dodgers farão esse encontro para uma World Series entre Baltimore e Los Angeles Dodgers. Vou até mais longe aqui no meu palpite. Baltimore campeão contra o Dodgers. Coisa, acho que eu não aguento ver o Dodgers na final, não. Meu coração vai doer muito tentando secar. Inclusive, eu digo com certeza que se o Phillies vencer o Braves, o Fernandão já pode comprar aí mais uma flâmula de campeão da World Series, porque só o Braves para o Dodgers, mais ninguém. É impossível qualquer outra franquia da MLB vencer o Dodgers que não seja o Atlanta Braves. Esse é o trecho que a gente vai pôr na gravação em loop quando o Diamondbacks vencer, né? Esse é o trecho. Não, se o Phillies ganhar, já compra a bandeira aí, já compra um anel, já fala que o Kershaw é o maior da história, porque não vence. Nenhuma outra franquia pode vencer os Dodgers. Mas, nos encaminhando para o final, acho que o Fernandão nem tá nos escutando agora. Fernandão, nos encaminhando. Ele desistiu, o Fernando desistiu da gente. Desistiu. É sempre um prazer falar com você essa coisa horrorosa aí. Você não vale, você sabe que isso não vale. Esse anel vale pela metade só, mas tudo bem. Natanzinho, sempre uma alegria profunda estar com você, com o mestre, com o Joey, com todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Entradas Extras. Vamos curtir muito, acima de qualquer coisa, né? Essa reta final do beisebol na MLB. Vamos acompanhar também quando começarem os playoffs de NPB, de KBO e de tudo que vai vir por ainda por aí, né? No Pan-Americano, com muita emoção. A gente vai ter muita coisa legal para poder ver e falar durante esse mês de outubro, quando a gente estiver lá no Pan-Americano. Coisas acontecendo também na América Latina, né? Algumas campeonatos começando por agora, mas o mais importante é curtir MLB, o nosso PAN sobretudo, porque onde tiver uma bolinha dessa aqui e um anel desse, nós estaremos. Não estaremos não, esse anel aí deixa longe de mim. Felipe, é sempre muito bom falar com você. No próximo podcast gravaremos lado a lado, abraçados um atrás do outro. Sim, com o Felipe Clemente, né? Que querendo ou não vai ter que ceder a internet da casa dele, né? A gente vai estar lá, ele também. Mas é isso, Natan. Meu convite para você que ouve continua sendo para acompanhar as redes sociais do Tailgate Zone, porque mais do que nunca, semana que vem, nós estaremos lá. Duas mulheres fazendo sanduíche. Olha que final apoteótico, né, para esse episódio. É isso aí. Entradas extras também é cultura. Mas é isso. Semana que vem, Natan, estaremos juntos, quase embarcando, né? A gente, na noite de sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, aliás, estaremos embarcando oficialmente lá para Santiago. Vamos chegar, se tudo der certo, se Deus permitir. A gente vai sábado. Oficialmente a gente embarca já no sábado, né? Mas a gente chega aí junto com o amanhecer em Santiago. Dizem que é o horário certo para se chegar na capital do Chile. E aí a gente já vai para o batente logo cedo, né, Natan? Acompanhar treino, acompanhar toda a correria. Mais do que nunca, siga as redes sociais, acompanhe nosso grupo, né? Entre se você ainda não entrou, dê esse voto de confiança ao Tailgate Zone, venha com a gente participar dessa cobertura que vai ser uma das maiores do beisebol brasileiro de um torneio. É isso, não tenho mais o que falar. Na semana que vem estaremos lá em São Paulo para apresentar as coisas boas da vida para Natan Pires. Valeu! Cara, parece que vai morar no puteiro, coisa estranha. Não, eu sou um homem, eu sou um homem comprometido. Aqui uma foto da minha esposa. Sou um homem que ama, não quero ir para puteiro, tá, Felipe? Mas, João, muito bom falar com você também. É sempre um prazer, sempre muito bom. A gente se vê na próxima semana, espero eu. E esse que foi o podcast mais aguardado pelo Natan em muito tempo. Ele finalmente, depois de 2 anos, poder olhar para mim e dizer que eu estava errado.
Um beijo Eu digo para todos todos os dias. e até a próxima. Agora a gente começa de fato a cobertura da seleção brasileira, assim que acabar os playoffs. Depois dos playoffs a gente ainda vai ter um chorinho para aqueles que, como eu, só acompanham a MLB, que depois disso vão abrir de novo o Twitter só quando começar a Série do Caribe. E a gente ainda vai ter muito beisebol para falar, porque a bola cozida não para de girar. É isso aqui, o Caderno do Brasil. Nos vemos em breve. Tchau!